garçom, traz aquela cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos ao 95º episódio do Filosofia de Boteco. Excepcionalmente hoje estou só com o Zé ao meu lado, só com o Zé não, porque nós temos uma convidada. Mas do nosso trio, estou só com o Zé e vou ser rápido, Zé, porque eu acho que esse tema a gente pode falar muita coisa, então eu não vou perder tempo e aproveitar que a gente está sem o Zico e para me interromper, não vou perder tempo na abertura. Mas me conta, como é que você está nesse dia? Está quase chegando a sua segunda dose, né? Então em breve nós teremos um completo imunizado nesse podcast. Fala aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, tá chegando a minha segunda dose e, cara, não vejo a hora da gente estar todo mundo vacinado, poder se reunir, poder gravar esse podcast de novo presencialmente, tomando uma cerveja, simulando a nossa mesa de boteco e eu acho que hoje o episódio vai render também. Inclusive, esse episódio sai na semana que vem, então, portanto, você estará muito próximo mesmo da sua segunda dose e o episódio de hoje tem muito a ver com confraternização também, com mesa, com conversa que vai longe, com ideias que, né? Então, pra gente, sem mais delongas, a palavra do episódio de hoje é algo que com certeza os nossos ouvintes gostam, tiveram contato desde cedo, tiveram, enfim, que aprender, tiveram curiosidade da primeira vez que souberam do que se tratava, e é maconha. Então, Zé, anota aí, já que o Zico não está aí para anotar no meu significado. Filosofia de Boteco. Substantivo feminino. Variedade de cânhamo. Aí tem entre parênteses. Cannabis sativa. Também denominado diamba, cujas folhas e flores secas são usados como entorpecente e provocam efeitos alucinógenos. Inclusive é até bom a gente anotar isso para depois pra gente discutir isso. Exatamente o que é alucinógeno, o que as pessoas têm às vezes como o que é essa ideia, etc. O 2, eu diria que são apelidos. Também conhecido como liamba, birra, fumo do mato, fumo selvagem, etc. Esses são os apelidos formais, segundo o dicionário. E por último, os apelidos informais, que eu acho que é o que a gente ouve sempre, que é... Isso aqui não é apelido, cigarro de maconha não é apelido, mas enfim, baseado, fininho, charro, grinfa, enfim, acho que a gente poderia fazer meia hora apenas de apelidos para maconha. Mas, além do entretenimento em si e de eventuais polêmicas com áreas conservadoras, etc., a maconha tem o lado medicinal e o lado, não sei se posso dizer assim, utilitário. Exatamente porque eu e o Zé não entendemos nada sobre isso, a gente tá com uma convidada aqui, né, Zé? Porque esse é o mote do podcast, que é a gente tentar falar menos bobagem possível, quando o microfone tá ligado. Exato. Então... Pra falar bobagem já basta nós, né? Exatamente. Já basta o cotidiano, assim, em off, né? Em on a gente tenta falar menos bobagem. Por isso, eu quero agradecer a Bárbara Hans, que é biomédica, ativista do mundo canábico e fundadora da linha canábica.com, que eu já até anotei aqui, porque ela tem uma loja virtual, e ela vai falar tudo isso pra gente. E, Bárbara, primeiro eu quero agradecer você por estar aqui com a gente, inclusive uma presença internacional, pois ela está na Espanha agora. Por isso, tem até um fuso. E eu queria, Bárbara, para fazer essa primeira pergunta para você, antes da gente saber de você, como você chegou até lá, seu primeiro contato, etc. Que eu entrei no Instagram e vi, assim, muita coisa, muita diversidade de temas, assim, até de registros, assim, da cannabis na Bíblia, até coisas assim, sobre como ajudaria eventualmente na vida sexual. Mas assim, eu quero começar perguntando para você sobre assim, o que eu chamei de utilitário, assim. Quando foi que você descobriu e como foi que você quis se aprofundar nisso da maconha em outras áreas, não só do lazer, assim, porque no Instagram tem enxaqueca, que um tipo de problemas que afeta o cotidiano das pessoas, assim,
no dia a dia, né? Eu conheço pessoas que não conseguem trabalhar por causa de enxaqueca, perdem compromissos, enfim, depressão, problemas de saúde sérios que a gente já discutiu aqui e que eventualmente a maconha poderia ajudar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou imitar aí porque, porra, esse fuso me deixa maluca e eu não sei nem que horas são. Mas vamos lá. Primeiro, prazer gigante estar aqui tomando uma com vocês, conversando sobre um tema polêmico e de mega utilidade pública. Bom, a maconha eu acho que é algo que todo mundo tem curiosidade, né? Quando começa ali a atingir a beira ali da adolescência, dos 15, 16 anos, todo mundo sabe o que é a maconha voltada para recreativo, né? Eu não concordo muito com o lance recreativo, medicinal, porque eu acho que a planta tá aí e a planta é uma só, ela não se divide em duas. Quando eu tinha 13 anos, eu venho de uma família muito louca, né, gente? A minha família é muito doida. Só por curiosidade, você nasceu aonde no Brasil? Eu nasci em Mogi das Cruzes, São Paulo, uma cidadezinha interior de São Paulo, pertinho. E, a minha família, meu pai, meus tios, todo mundo muito doido, assim, com relação a esse lance libertário, esse lance das drogas, de festa e, enfim. Então, já venho ali de uma estrutura super normal ver isso dentro de casa, saca? Quando eu fiz 13 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma medicação. Quando eu tinha 13 anos, olha só, quantos anos atrás? 17 anos atrás, 34? Longos anos atrás. Eu ouvi de uma medicação, porque minha tia tinha acabado de ser laudada com esclerose múltipla. E aí tinha também acabado de lançar, assim, aquele remédio, não sei se vocês já ouviram falar, naquele medicamento Sativex. Sativex é um fármaco que é feito praticamente com THC. E aí trouxeram, assim, na mesa da minha avó, a gente estava todo mundo jantando, e daí uma das minhas tias, vocês viram aquele remédio de maconha e tal, falando para minha tia Elizabeth, falando ali sobre o Sativex. E eu, regalei o olho, eu falei, caralho, um remédio de maconha, fritou a mente, assim? Né? Você tá no auge, né, ali na... então, e você tá ali no auge da sua adolescência, você quer saber. E aquilo ficou, a minha tia não aceitou se tratar com o Sativex, percorreu os meios tradicionais, naquela época eram muito escassos, então a doença tomou conta muito rápido, e uma pena, né, porque hoje a gente vê a Cláudia Rodrigues, por exemplo, que estava com aquela atriz que estava mais ou menos na mesma época que minha tia, ela foi para o lado da cannabis. E, a evolução dela foi muito mais... a evolução da doença foi muito mais lenta, né? Comparado com a minha tia, que não... Enfim. E aí começou o primeiro contato que eu tive com esse lance da maconha voltada ao medicinal, à cura, ou algo desse tipo. Foi aí. E aí só vai crescendo, né? Só vai crescendo algo da gente, muita curiosidade. O Brasil em si é um país muito imaturo para lidar com isso, né? Então as pessoas, elas não falam disso abertamente com você, por mais que você queira saber, ainda mais quando você é novo. Se você chega para sua mãe e pro seu pai e quer saber de um remédio de maconha, a pessoa já vai dar-lhe um tapão. Cai para trás. Cai para trás. A minha mãe já teria caído para trás. Meu pai já teria me dado um tapão na nuca, sacou? Sai pra lá, Bárbara. E aí foi isso, aí cresci ouvindo sobre esse remédio, tendo na cabeça que sim, existia um medicamento de maconha. E quando eu fui entrando pra fase adulta, isso nunca foi um segredo, assim, de descoberta. Falar, nossa, eu fiz uma puta descoberta, entendeu? Eu só fui me aprofundando, lendo cada vez mais. Eu sempre acompanhei, desde sempre, todos os artigos científicos, tudo que saía. Então, igual você falou, a questão de cefaleia, de dor de cabeça. Eu acho que a gente precisa trazer temas, né? Para que as pessoas elas se sintam mesmo, de fato, próximo àquilo. Não adianta a gente vir trazendo sempre a mesmice, que é a questão das drogas, a questão disso. A gente precisa trazer temas. Então, aonde que a maconha se encaixa? Por que a maconha é boa? O que ela faz com o seu organismo? O que ela pode trabalhar?
o mesmo óleo extraído, ele dá para todas as doenças? Como que funciona? Então é aí que eu tento trazer para dentro da linha canábica assuntos tão desmistificados, assim, tão distintos, né? Assuntos que precisam da desmistificação, que são assuntos distintos. Então, como que se trata uma cefaleia, uma enxaqueca crônica? Como que você trata um Parkinson? Isso depende da dosagem, do tipo de óleo. O gênero masculino, ele aceita melhor qual tipo de canabinoide? O gênero feminino, o transgênero, que tipo de canabinoide? Como que você trata uma pessoa transgênera? Então eu tentei, obviamente, eu falo pra caralho. É pra isso mesmo. Meu terceiro filho, ele nasceu com Asperger, o Raul. Raul hoje tem 12 anos. E eu não gosto de ficar batendo muito da tecla, porque é o que eu falei pra vocês, a maconha já existia antes na minha vida, bem lá atrás, e eu sempre fui uma pessoa que eu queria fazer algo diferente, vamos dizer assim. Quando o Raul nasceu, que eu sabia através do choro dele que algo tinha diferente, eu fui atrás, e quando veio o laudo do autismo, é um autismo leve, onde ele tem uma deficiência muito na parte cognitiva, que é a fala, foco, alfabetização, essas questões, e tiques, enfim. Quando veio o laudo, eu não pensei 3 vezes, cara. Eu tava cursando, demorou pra caramba, demorou 9 anos pra eu, de fato, ter esse laudo na mão, que é outro absurdo, porque no Brasil você tem que passar por diversos médicos, diversos especialistas, para daí eles darem um laudo quando a criança começa na escola, na alfabetização. Isso já tem 7 anos. Sim, são 7 anos a criança ali, coitada da criança, sabe? Sem laudo, sem poder ter um respaldo, mesmo na escola, tem que esperar. Então o Raul foi laudado com quase 10 anos já. E quando ele foi laudado, eu estava cursando a faculdade. E durante a faculdade eu fui procurar um professor, neurologista, e falei, professor, eu quero muito falar de cannabis, eu quero muito entender, porque o autismo em si, é um buraco onde a gente tá sempre muito perdido, porque às vezes você entra no carro e você coloca uma música e seu filho dança a música e aceita, o outro dia você coloca a música, seu filho quer voar da janela do carro, então você nunca sabe o que tá rolando, entendeu? Então, me surgia muito essas dúvidas. Como que eu vou controlar? Como que eu vou lidar com isso? Eu aí passei na médica, aquela caralhada de medicação, né? Os alopáticos ali que você fala, não, eu não vou fazer isso com meu filho. Isso sim destrói a parte neuronal. E aí eu fui atrás de uma associação no Brasil. E a associação é a APEP, do Rio de Janeiro. Fui super bem recebida pela APEP, pela Margarete. E lá eu tive contato pela primeira vez com o óleo de maconha. E ali eu comecei a trazer o óleo para dentro de casa e tentar melhorar a vida do Raul. Quando eu vi que essa melhora tinha acontecido e estava de fato trazendo uma experiência assim nova para minha família inteira, que não é só o Raul, né? Muda a vida da mãe, do pai, dos irmãos, de todo mundo. E aí eu falei, meu Deus, para que mais que isso daqui? Como que a gente se envolve nisso? E aí eu comecei a me especializar em tratamento por gênero. Então eu quis entender, porque obviamente cada organismo ele funciona de um jeito. Não adianta falar que o meu é igual ao de vocês. Não é. A minha liberação hormonal é outra, meu tipo de hormônio é outro. Então aí eu comecei a nichar e entender. Para o Zé, então, esse óleo que o Zé tem uma enxaqueca crônica é essa dosagem. E aí eu fui percorrendo caminhos para entender, desde a pessoa trans, o homem trans que menstrua, por exemplo. Como que eu vou tratar esse transgênero, sacou? É igual eu vou tratar um gênero feminino? Não, porque rola ali um equilíbrio hormonal. Então, a maconha, ela abrange muita coisa, porque na planta, o que acontece? A planta em si, ela contém canabinoides exógenos, que a gente fala, que são os canabinoides externos, que são os canabinoides que a gente encontra, não só na planta da maconha, tá? Tem em vários lugares, até no lúpulo, que a galera fala da cerveja e tal, se encontra canabinoides, CBD.
Pode perguntar. Não, eu ia falar só, eu ia passar, aproveitando que você estava falando de lúpulo e tal, etc., de termos, eu ia falar só pedir, assim, não se fala assim em THC, mas existe uma definição fácil pra gente tentar passar pra... É que eu sou jornalista, as pessoas tentam sempre falar assim, é uma coisa que a pessoa entenda o que é. Como a gente poderia explicar de uma forma prática o que é o THC? Pô, o THC é uma molécula, né? O THC é uma molécula, é a molécula delta 9 tetrahidrocannabinol. É uma molécula extraída da planta, assim como o canabidiol. Então, ali na planta, você encontra no fruto diversos tipos de fitocannabinoides, que são algos que são moléculas que complementam a planta, assim como os terpenos. Então, eu não sei que termo que eu... Não, mas eu acho que é só para dar uma para a pessoa saber exatamente o que é. Então, acho que assim, já dá para entender. Pô, que... THC eu acho que seria uma palavra que a galera sabe. Já sabe, assim. É só para te deixar claro. Zé, antes de eu passar para você, eu sei que você quer perguntar para a Bárbara, eu queria só pontuar que, cara, isso aqui é bom demais, porque esse podcast foi criado pra gente, enfim, discutir coisas que, assim, eventualmente fujam da normalidade. Cara, não pode ter nada que enfim, envolva... E assim, tô falando polêmica da forma positiva, obviamente, que é polêmica a gente precisa discutir e desmistificar, como a Bárbara falou, que envolve maconha, na citação do seu filho, autismo, que envolve preconceito, que faz as pessoas não tomarem eventualmente o remédio que pode ajudar elas cotidianamente. Então, assim, é um puta negócio que assim, parece que às vezes se fala de maconha como se fosse um mundo paralelo, assim, um mundo das drogas, sei lá, uma coisa assim. Só que não, estamos falando de coisas do dia a dia, assim, né? Então isso é muito foda. Mas pergunte para a Bárbara o que você quiser. Eu fiquei na dúvida, a Bárbara estava contando a história, quando você optou fazer a biomedicina já com esse intuito ou isso foi entrando depois na sua vida? Na real, eu fui para a biomedicina porque eu sempre fui encantada mesmo pelo funcionamento celular. Muita gente quer a medicina, ou quer a farmácia, ou quer a enfermagem. Eu queria entender como tudo era formado. Como que o nosso organismo é formado de fato? Como um feto ali, as células, o funcionamento. Então eu fui mãe aos 16 anos, eu tardei pra caramba pra estar indo fazer uma faculdade. Tardei é uma palavra espanhola. E aí, quando eu entrei para a faculdade, o primeiro semestre eu queria me especializar muito em acupuntura, em um método que chama Chong Mai, que eu iria trabalhar com óleo de maconha, mas voltado para acupuntura, para tratamentos reiki, tratamento, gente, me ajuda aí com a palavra, me fugiu total. Tratamentos alternativos, exatamente. E aí, no meio desse caminho, surgiu o laudo do Raul. E eu falei, não, eu acho que ao invés do Chong Mai, eu vou... Aí fui me aprofundando, não é que eu deixei de lado, mas durante a faculdade, vamos dizer que eu não pensava em nada profissional. Não pensava em ter empresa, eu não pensava em absolutamente nada. Eu só queria levar melhoria de vida para o Raul. Então, me empenhei no meu TCC, em toda a apresentação. Meu TCC foi voltado para o Alzheimer e a cannabis. Ainda sabia muito pouco, estava ali no ritmo, né, estudando. Então, não foi nada a ver. As coisas foram se cruzando, assim, muito livremente, abertamente. O universo aí foi conspirando para que tudo acontecesse, mas não teve nada planejado. Assim, vou fazer faculdade, vou abrir uma empresa, vou trabalhar com isso. Não, zero. Entendi. E aí, só para aproveitar, para a gente já fechar esse ciclo da sua faculdade, como você iniciou esse processo de estudo da maconha, para entender mesmo, hoje, não sei se hoje ou na época que você estudou, também não sei se faz muito tempo ou não, no Brasil existe já faculdades específicas ou institutos que é muito fácil isso, ou talvez por, sei lá, ignorância de governo e tudo mais. Hoje, assim, esses 2 anos que eu tô na Espanha, eu vejo muitas universidades abrindo as portas. Eu fui da segunda turma, primeira ou segunda turma do Padre Ticão de São Paulo. Então, assim, hoje você vê mais. Hoje você vê muitos cursos vinculados aí à pós-graduação e tal.
mas ainda é difícil. O meu sonho é meus filhos estarem estudando biologia na 5ª série e aprenderem sobre a planta e na história e terem isso mais aberto e sem todo esse preconceito, que na verdade é um preconceito voltado totalmente a uma economia, né, que gerou isso tudo, que gerou esse tabu e tirou a maconha do mercado. Então, eu sei que hoje tem diversos cursos aí, não vou citar para fazer propaganda, mas tem muitos, hoje tem. Eu sei que a gente, enfim, tem muitos lados positivos para a gente também focar nos lados negativos, mas eu fiquei com uma coisa que o José falou de preconceito e ignorância, e aqui, bom, a gente, nesse país aqui, ultimamente tem vivido, não é nem que assim, sei lá, ignorância, né? Os caras são conservadores do século, da década de 40, assim. E, obviamente, não tô nem sonhando que um dia alguém vai conceder alguma coisa quando ele tiver sobre a gestão desses lunáticos. Mas, esquecendo os lunáticos em si, que são os caras que ainda acham que mulher usa rosa e que eles não vão chegar, não estão muito longe do que a gente está discutindo. Mas o que eu queria salientar, que eu achei interessantíssimo, que é o seguinte, o fato de você ter o primeiro contato, suponho eu, não é nem contato assim, em si, o contato com a planta em si, mas com o assunto não ser uma coisa vista como negativa ou traumática, já te ajudou muito. Porque. Muito. E abertamente, né? Porque quando você fala abertamente para uma pessoa que já tem 13 anos, ela encara o assunto de uma forma diferente. Então, assim, eu tô dizendo isso porque às vezes a gente eu somente só fui, assim, entender que maconha não era uma coisa assim, nossa senhora, uma coisa de outro planeta, etc. Sei lá, quando eu tinha uns 16 anos, também, assim, lógico que eu na escola, se eu falasse, experimenta, etc. Mas depois você fala assim, mas esse negócio não faz mal, né? Depois você fala assim, caralho, na verdade faz bem essa porra. E aí... Então, e eu fico pensando, mas no meu caso eu nem tive assim um negócio de... Minha mãe não falava assim, nossa, isso aqui é uma coisa do diabo, não era nada disso. Mas também não tocava no assunto nem fudendo. Então talvez a primeira abordagem positiva faça toda a diferença para a forma como você vai encarar isso, né? Eu, na verdade, quando eu tinha 11 anos, o meu pai falou super aberto que ele era usuário e que fazia bem para ele. E eu fui criada com meu pai e com a minha avó. Então, eu morei muito tempo, era eu e meu pai ali no mesmo quarto, tudo. Então, quando meu pai usava, por exemplo, que é o fumar, né, o fumar maconha, eu percebia que meu pai ficava muito mais relaxado, que conversava mais aberto comigo. Então, eu nunca tive a maconha com esse lado, sabe? Tanto que eu cheguei na adolescência e eu não tive essa curiosidade para fumar eu sempre fui muito de boa. E aí, com 13 anos, essa minha tia... Então, na minha família rolava, assim, uma coisa... Acho que por todo mundo ser tão doido, era tudo muito, muito aberto. E aí, acaba que não rola essa curiosidade, assim, do tipo, da droga ilícita, saca? Rola mais, tipo, na minha cabeça era o meu pai fica muito mais tranquilo, muito mais, assim, gente boa na dele, assiste a televisão dele, estuda comigo, faz as paradas todas. Depois minha tia, com 13 anos, vem o Sativex, o THC, onde eu acompanhei a piora da minha tia até hoje e a melhora de outras pessoas que têm a mesma doença, o mesmo tempo da doença. Então, para mim não existia esse tabu, assim, esse lance da maconha recreativa, entendeu? Então isso é do caralho, porque aqui a gente sempre fala sobre a importância da terapia, etc, da forma como você aborda as coisas. E é isso. A gente só associa droga, e aí eu sei que não são todas iguais, mas droga em geral ao crime, porque a gente cresceu num país em que, enfim, a polícia tem uma guerra às drogas e etc. Então, assim, é isso. A abordagem inicial faz toda a diferença e o que você falou sobre o seu pai, sobre o dia a dia, assim, a convivência, é muito louco também, porque eu também só fui me dar conta que as pessoas fumavam maconha e viviam normalmente, trabalhavam normalmente, conversavam normalmente, interagiam normalmente com seus familiares, tinham relações mais tarde do que eu deveria, entendeu? Eu entendi muitas outras coisas piores, mais complexas antes do que entendi isso também. Então é muito louco. A minha relação, por exemplo, com o álcool é muito pior. Tudo que eu sempre vi, assim, né, dentro de casa, com o álcool, até com os amigos, já cheguei a perder amigo de acidente de carro e tal, do que com a maconha.
Então, a maconha é algo que eu defendo de fato, porque desde pequena eu vejo que não traz malefício. É o que eu falo também aqui, que eu tenho 3 filhos adolescentes. Tudo em excesso é ruim. Qualquer coisa que você vai fazer em excesso é ruim. Então, você quer fumar a maconha fumada, a longo prazo ela te destrói o seu pulmão, destrói o seu organismo, já não é algo bacana. Então, como que a gente vai trabalhar essa redução de danos? Né? Como que a gente vai entender? É você levando o conteúdo. Então, tipos de espécies, existem vários tipos de maconha, porque hoje a maconha falada no Brasil, o que a galera já relaciona? Prensado. Então, a galera não sabe mesmo o fruto ali, a flor, né? O que gera aquilo, que existe vários tipos de espécies, que existe sim espécie mais rica nisso. Nesses canabinoides que a gente fala, deixa eu procurar uma forma didática. Eu acho que canabinoide é uma forma didática, porque é algo que é extraído, são moléculas, é extraído da planta. Então, tem, por exemplo, canabigerol, que é o CBG. O CBG é muito direcionado a doenças oculares. Tem o THCV. THCV é uma outra molécula direcionada, por exemplo, à obesidade, à perda de peso, à regulação do metabolismo, ela funciona muito mais rápido. O delta-9, o THC, tetrahidrocannabinol. O THC é tão taxado como algo psicoativo, como algo ruim, mas o THC microdosado, poxa, ele faz assim um estrago de bom, porque ele trabalha a apoptose, ele trabalha várias questões, células cancerígenas, o bloqueio. Então é maravilhoso. O canabidiol, que a gente vê tanto na mídia, o CBD, ele não funciona só. Por isso, Bárbara, eu sempre defendo a maconha. Eu defendo a planta, essa planta sagrada, milenar, de 1000 anos atrás. Eu sei que em 1940, se eu não me engano, foi separado pela primeira vez o CBD, e em 64 o THC. Então, assim, eu sou contra esse lance de você ficar separando a planta e falando de CBD. Quando você fala de CBD, você fala de maconha. E aí entra assuntos, né, de indústria, assuntos de outra pegada aí. Mas Bárbara, eu defendo. Eu acho que as pessoas devem saber sobre a planta, os benefícios dessa planta, de um chá, de uma raiz de maconha. O que é raiz? Aonde que traz benefícios você fazer uma pomada de raiz, por exemplo? Então, eu acho que a maconha, ela acaba... é um todo. Já me perdi aqui. Não, eu acho que porque, não sei, né? Às vezes, eu acho que assim, pra grande mídia falar o CDB, o cannabis e tal, parece que soa menos pior, assim, porque se você falar maconha, em tese pra grande massa é um termo pejorativo, porque você não pode falar. E aí relatando um pouco sobre mim, o Lucas já falou um pouco, e eu acho que com a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos na minha criação, sempre foi falado assim: não, drogas, você não pode chegar perto. Então, minha mãe falou assim: meu filho, você vai sair na rua, toma cuidado, que não sei o que, isso daí e tal, não sei o que. E aí, é ótimo o relato da Bárbara, que pra mim, a criação dela eu vejo como privilegiada, que o pai foi super aberto para falar sobre isso. E ela fala que o problema, ela teve mais, como é que se fala? Vê o álcool como mais problemático do que a maconha. E aí se você for parar... Que no fim a gente também, né? Não, mas aí você para pra pensar, o álcool pelo menos no Brasil, é legalizado e a maconha não. E aí, isso me lembra bastante, eu vou fazer só uma correlação aqui, fugindo um pouco desse mundo, mas tem um documentário do Michael Moore, que é O Invasor Americano, de 2015, que ele vai visitar países da Europa para saber em alguns lugares o que eles fazem e tal, que difere dos Estados Unidos. E aí ele vai num país, se eu não me engano, eu não sei se é Croácia, não sei, é algum país europeu, que ele fala que a taxa de natalidade na adolescência é baixíssima, porque na escola é falado bastante sobre sexo. O contrário dos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, que a gente vê adolescentes grávidas, porque isso é totalmente proibido,
Tem a nossa atual ministra, que é... Não quero nem falar dela. Não, inclusive, se for gravidez, né, na adolescência, a gente pode falar uma coisa que é pior, né? Que é a violência sexual com criança, etc. Que a gente até já discutiu aqui, que é quão importante seria você ensinar para crianças pequenas, por exemplo, para que elas pudessem identificar comportamentos até de familiares, enfim, que são os maiores apontados como, enfim, os primeiros violadores, etc. Exato. Entendeu? Então, não, e aí, bom, isso aí eu uso como um exemplo porque eu acho que faz total sentido. Eu acho que quanto menos você usa a proibição, evita falar, trata como algo ruim e vai despertar total, o desejo, total. A minha né? mãe, por exemplo, ela me deixou, separou do meu pai e tal, e eu acabei ficando. Minha família é uma família muito conservadora, famosa família hipócrita, saca? Hipócrita no bom sentido, minha família é divertidíssima. Mas é uma família europeia, né, estrangeira no Brasil, onde é uma família espanhola, então muito conservadora e tal. E a minha mãe era Hare Krishna, minha mãe de comunidade Hare Krishna. Então rolou ali uma separação, eu acabei ficando com meu pai e minha avó, por uma questão ali de nome, de cidade pequena, sabe aquelas coisas, acabei ficando com eles. Mas também do lado da minha mãe sempre foi muito comum, por exemplo, se ouvir o ritual de ayahuasca. Então, pra mim também, tipo, vamos lá no ritual. E todo mundo fala, ai, caralho, ayahuasca, nossa. E não é, entende? Então é muito isso da forma com que você conduz. Eu, por exemplo, crio meus 3 filhos, a minha filha faz 18 anos o ano que vem. Fui mãe na adolescência, teria tudo, fui mãe aos 16 anos, então teria tudo para o negócio tá, né, como a galera fala aí, tá toda desnorteada aí da vida, com uma mãe assim, maconheira, e que fala de droga aberta e de sexo abertamente. Mas eu acho que é isso, é você trazer pra dentro de casa que é normal, todo mundo transa, porra, todo mundo tem hormônio, todo mundo quer transar, só quer transar com responsabilidade, é usar droga com responsabilidade, você ir num ritual de ayahuasca, você saber quanto que você vai tomar, e você se fumar a sua maconha, saber o que tá usando. Então, eu acho que vai muito disso, assim, essa proibição, esse tabu todo, da gente não poder falar, dos pais aí se sentirem constrangidos de falar de sexo, de falar... Não, aqui a gente trata, eu pelo menos tento levar para os meus filhos, que gênero é algo biológico, ok, você nasceu mesmo. Mas identidade, meu amigo, identidade você escolhe, e se você hoje quer levantar eu sendo o Rodrigo hoje... Eu vou ser o Rodrigo. E os meus filhos têm vários amigos. Tá ótimo. Eu tenho um filho de 15 anos, o Paco, e ele tem amigos que vêm aqui e que hoje é uma identidade e amanhã é outra. Então hoje é Alan e amanhã é Abel. E tá tudo bem. É isso que a gente tem que passar daqui para frente. A evolução humana, ela tem que ser de fato algo executado, né, no mundo hoje. Então tem que parar com esses... Bom, já falei aqui. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho, Zé, que a Bárbara está falando sobre gênero, ou volte a algumas casas, tem um episódio desse podcast que é sobre gênero e fluido, que, enfim, conversamos sobre tudo isso, o que é, o que não é, como se identifica, como se não se identifica, se pode ser uma coisa, se não pode ser outra, que na verdade, enfim, poder, eu tô brincando, que obviamente pode tudo, enfim, mas ouçam lá. O que eu queria dizer, Zé, você falou do jornalismo e ainda que isso aí é minha praia, entre aspas, você falou assim, as pessoas não usam o termos CDB, etc, porque pode parecer mais... Na verdade, os jornalistas só usam maconha e canabidiol porque é o que eles sabem, entendeu? O que falta, na verdade, é informação. E acho que isso é importante da Bárbara estar aqui, porque assim... Tem uma coisa no jornalismo que é usada e que vai ser usada aqui, vai ser usada em qualquer coisa que é sobre maconha ou temas polêmicos, que é, você que ouviu até aqui esse episódio, 34 minutos, ouviu, por exemplo, o trecho em que a Bárbara falou, olha, fumar a longo prazo tem os malefícios, tem isso, tem aquilo, etc. O cara vai pegar só assim como faz com a manchete, por exemplo, de jornalismo, vai pegar só a capa do episódio e vai falar, lá vem os caras aí a fazer propaganda de uma apologia à maconha, ficar como se fumar uma coisa... Então, assim, esse tipo de pessoa você não vai conseguir, porque ele também não vai perder, sei lá, 60 minutos da vida dele pra ouvir a gente. Mas se 2 ou 3 pessoas saírem daqui pensando assim, caralho, é mesmo, hein?
e eventualmente ela tiver um filho, ou eventualmente ela tiver um amigo com algum problema que esses produtos, enfim, que é uma gama, a gente pode até falar daqui a pouco sobre a diversidade de produtos, porque também não é só para problema, né? Tem cosmético também, né, etc. Então, assim, eu acho que se atingir 2, 3 pessoas que abram e falam assim, caralho, isso aí já valeu a pena, entendeu? Porque, na verdade, tudo é conhecimento, assim como a história da gravidez, do gênero, assim, é isso. Depois você começa a ver que não é nada de outro mundo, você fala, porra, é isso. Agora, o tiozão vai continuar achando que a gente tá fazendo apologia à maconha, meu. Não vai ter jeito. Não, e é isso. Os conservadores, né, vão ler talvez a capa do episódio e vão julgar só pela manchete, né? Sim, maconha. Assim, Aí eles vão falar assim, esses caras aí, sabia que eles iam entregar, né, alguma coisa. Olha, Zé, eu comecei a linha canábica, eu fui derrubada no Instagram, eu acho que em torno de 6 vezes. Meu Instagram Caramba. derrubado. 6. O último foi agora, tem pouco tempo, 130 mil seguidores e tal, derrubaram, a gente ficou 2 semanas fora e acabou voltando, a gente não fez nada, mas ficamos preenchendo aqueles negócios. Mas assim, todo assunto que é delicado, né? É delicado ao ponto do preconceito existir, do conservadorismo, do mercado patriarcal, do machismo, tudo isso que cerca, realmente vocês vão apanhar, mas é assim que a gente cresce. O meu marido fala, caralho, você foi corajosa, cara. Eu não teria metade da sua força. Porque a galera xingando e te arrebentando e falando, é o que o Lucas falou também, pegando um trechinho e fazendo um puta alvoroço em cima. Já recebi, você é mãe, você tá induzindo seus filhos a usar droga, sabe? Puta, Então são coisas que a gente escuta que é bizarro. Mas, força aí. Não, e outra, calma aí. É ótimo ela falar das redes sociais, porque assim, semana passada viralizou aí porque saiu a capa do novo filme do Almodóvar. E aí é o olho com o bico do peito e o Instagram cortou tudo isso. E aí agora parece que o Instagram pediu desculpas. Pra você ver como que nós não estamos avançados. E aí às vezes o pessoal bate palma pro o todo-poderoso Mark Zuckerberg, porque fala assim, sai uma matéria aí, a partir de agora o Facebook vai barrar comentários nazistas, não sei o que. Agora! Então, se o cara criou o bagulho em 2006, por que ele já não barrou lá desde o começo, entendeu? Vai se fuder, né? Vai se fuder. Ele ganhou um monte de dinheiro com isso, mas aí que eu ia chegar. A gente falou uma coisa pra depois a gente passar pra variedade de produtos, pra te falar de coisa boa. Mas, assim, enfim, a Bárbara tá falando sobre medicamento, etc. E, cara, isso pode ser que eu esteja fazendo uma crítica social foda, né? Que são aquelas críticas rasas que o cara quer. Mas, cara, é inacreditável, porque é o seguinte, nesse país aqui, como jornalista durante a pandemia, tem se discutido desde o começo, graças ao criminoso do presidente, diariamente remédios que não funcionam para uma coisa que eles têm entuchado em todos. Isso, o cara pode pegar o microfone do alto do cargo, que é supostamente o mais importante do país, e falar, não, toma tal coisa, quando não tem a menor evidência para isso. Agora, se você quer fazer sei lá, nem sei como chama, um paper, um mestrado sobre o tema, certamente vai vir alguém dizer, não faz isso aí não, porque é foda, né? Então assim, o presidente ou políticos responsáveis pode chegar lá e postar no Instagram, que é isso que eu ia falar, outra coisa que eu até notei aqui em redes sociais. Hoje mesmo eu fiz uma matéria que teve que depois, quantas pessoas já morreram aqui nesse país por causa do vírus e quantos crimes o presidente cometeu. Hoje o TSE conseguiu uma parte só tirar o dinheiro de financiamento de páginas bolsonaristas que propagam fake news. Então assim, a Bárbara não pode dizer assim, tome tal coisa para ajudar a sua enxaqueca. Mas os caras podem mentir número de mortos. Os podem fazer tudo. E o Instagram, assim, o presidente pode fazer uma live para falar as mentiras dele toda quinta-feira. E o Zuckerberg assim, porque ele tá ganhando uma fortuna. Não, é um absurdo. Se a gente for analisar por esse ponto, é um absurdo. Eu venho estudando desde quando começou a pandemia, com 4 equipes de médicos no Brasil, completamente off-label, obviamente. Off-label é algo bem ainda em segredo, né, que a gente trabalha, trabalhando a respeito do pós-Covid com a cannabis. O pós-Covid, porque quando a pessoa sai da intubação,
ela sai completamente dependente, uma dependência química, e a dependência ao fentanil. O fentanil hoje, visto nos Estados Unidos, ele é um dos perigos, assim, mortais, é uma droga vinculada à heroína, assim, ela causa mesmo uma dependência química muito forte. E a gente já está quase aí, vai dar um ano, que a gente vem com 4 UTIs tratando pacientes com fitocannabinoides. E assim, caralho, tem hora que me vem as palavras em espanhol. Esse desvínculo, esse desmame, vamos dizer assim, dessas medicações que causam a dependência química é fantástico. É fantástico. Então, é isso que você falou, Lucas. A população parece que ela sofre de lavagem cerebral, né? Alguns nomes vão lá, ditam as regras, ditam o que pode ser ou não, e as pessoas seguem. Então, quando você fala de uma cloroquina que sobrecarrega o fígado, beleza, foi falado da cloroquina e tem algumas questões, no meu ver, zero, ela te afeta o fígado de uma forma brutal. Protocolos de Covid você só vê no Brasil. Por quê? Nenhum lugar. Eu peguei Covid aqui, eu fui para o hospital, fiquei internada, fiquei lá isolada, no auge da pandemia aqui na Espanha. E assim, eu vim para casa sem receita, sem gengibre, cebola crua, limão, laranja, saca? Por que só o Brasil tinha esse protocolo cheio de medicação? Então, assim, é foda quando você lida com a saúde em um país tão conservador assim que nem o Brasil. Por isso que eu talvez tenha vindo, talvez não, com certeza, vim para um país mais maduro quando se trata de qualquer coisa. Talvez até pela história, né, da Europa e tudo, da cultura, colonização e tal, isso favoreça mesmo o povo pelas guerras que já passaram e tal. Ver o Brasil hoje, aí você olha para o brasileiro, a forma com que foi colonizado, né, com que já foi tirado da gente lá atrás. Então o povo é muito acostumado a que tirem as coisas da gente e é muito acostumado quando vem alguém e impõe algo. Eu esses dias postei no LinkedIn um texto falando a maconha no Brasil é de quem? De quem é? A gente está deixando mais uma vez acontecer o que sempre aconteceu, que é vir gente de fora tomar o que é nosso. Hoje você olha para o mercado, só se fala em CBD importado. Só se fala em CBD importado. E você fala, por quê? Tanta associação, tanta gente do bem, pessoas como eu, que sim, estou empreendendo no Brasil. Não, o lance, as pessoas valorizam o CBD importado. Então você vê grandes nomes aí dos Estados Unidos, principalmente, já comprando terras e mais terras dentro do Brasil. E a galera, todo mundo de olho fechado, né? Não tem problema. E aí, o preto, pobre, o periférico, que tá lá, que tá plantando, que quer cultivar, que quer extrair, que quer fazer seu óleo, que quer vender, ele é visto como ainda? Traficante. Bandido, traficante. Então, o lance tem... Não, é isso. É muito curioso isso, que aqui a gente ainda tem nessa pegada do pequeno, no sentido da individualidade, quando o cara é periférico e tal. Tudo que tem a ver com droga tem a ver com crime para ele. Mas quando tem a ver com gringo, farmacêutica e etc., ganhando milhões, aí é negócio. Falando um pouquinho sobre isso, eu queria contar um relato meu que ano passado, durante a pandemia, eu fiz um curso com o Eduardo Schimberg, que ele é psicoterapeuta, ele estuda psicoterapia e neurociência. E aí eu fiz o curso de drogas e tudo mais. E aí ele fala bastante do contexto histórico, que assim, ele traz muito por que, por exemplo, a maconha e outras drogas foram super proibidas e tudo mais. E ele fala que tudo começou lá na Lei Seca dos Estados Unidos, que ele foi promulgado essa lei em 1919, só que aí nesse período começou a entrar muitos imigrantes, mexicanos, cubanos e tudo mais, no sul do país. E foi quando começou até a surgir o movimento do blues e do jazz e tudo mais. E aí, esses outsiders, né, o pessoal, os imigrantes, tinham as culturas deles e consumiam a maconha, os negros a coca, os chineses o ópio e tudo mais. E aí o que os Estados Unidos fez?
liberou o consumo de álcool e começou com leis proibicionistas para o uso dessas substâncias por esses grupos imigrantes. E aí foi isso que incentivou a OMS a colocar que era tudo proibido, e estamos no que estamos hoje. E aí eu queria trazer esse contexto histórico porque, se eu estiver enganado, a Bárbara acho que pode falar melhor do que eu, acho que hoje os Estados Unidos é o maior mercado, por exemplo, de venda, de comércio da maconha. E aí é isso, né? Lá atrás foram eles que proibiram, falaram que isso não pode, e todos os outros países tiveram que seguir essa regra mundial, e agora eles viraram, porque talvez eles viram que, porra, isso daí é um negócio que dá dinheiro, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Não, talvez não, né? Dá muito dinheiro, né? Não, já tá dando, exatamente. Tá. E aí, sei lá, eu não sei quantos estados são hoje, mas eu acho que deve ser mais da metade, já estão liberados lá e eles estão ganhando muito dinheiro. Então é isso. Lá... que é triste, Zé. É exatamente então... isso que é triste, porque agora aí eles decidem. Na verdade, rolou exatamente isso que você falou. E também teve muita influência na indústria têxtil. Isso. Porque o cânhamo, então é o melhor tecido, né? Onde as pessoas faziam aqueles barcos, como as caravelas, os tecidos. É um tecido muito forte, assim, para você rasgar um cânhamo, vai anos. E aí, a sobrinha, parece, do governador X, não sei, ela estava abrindo uma indústria, ela já tinha aberto de poliéster. E o poliéster não tinha como ganhar do cânhamo, entendeu? E aí juntou uma coisa na outra, os americanos conseguiram tirar tudo que vinha da maconha do mercado. Então, eles, essa minha ira, assim, eles regem da forma deles. Então, hoje no Brasil, a hora que eu olho todos aqueles médicos que já estão numa classe social acima do normal, prescrevendo algo que é importado, que os próprios médicos sabem que aqui fora não precisa de receita, é um absurdo você fazer um brasileiro que já tem uma situação precária, economicamente falando, pagar uma consulta 400 pau para o cara prescrever 24 frascos de, sei lá, R$2.000 cada frasco e ver uma mãe desesperada, sendo que aqui e nos Estados Unidos a pessoa vai pegar aquele produto que ele está prescrevendo e vai comprar sem absolutamente nada. Por quê? O CBD isolado, ele é dado como suplemento alimentar. Ele não é nada vinculado à farmacologia, zero. É quando a gente se trata da planta no completo, é o que eu tô falando para vocês. Então a gente vai tratar uma enxaqueca, vamos trabalhar com THC, com THCV, com THCA, vamos trabalhar. Então vamos estudar a dosagem, o organismo da pessoa, os hormônios, aí é um outro estudo, uma outra pegada. Mas eu sou a favor de que a gente passe conhecimento. Então, a linha canábica em si, ela não é uma loja. A linha canábica é pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, ela é muito aberta a todo tipo de conteúdo, a todo tipo de pesquisa que chega pra gente. Não, e falando sobre aberto a conteúdos, eu achei, cara, eu tava dando uma olhada hoje, assim, antes de a gente vir gravar, é muita variedade de coisas, né, assim, tipo, tanto, assim, de diabetes, enfim, posts sobre diabetes, como posts sobre skincare, que é uma coisa também, assim, para não falar assim, nossa, eu tô falando de coisas, né, não, assim, coisas do seu dia a dia, e skincare é uma das coisas que nos últimos anos, nas redes sociais, é o que mais tem, né? De tipo, gente compartilhando dica de skincare e coisa do tipo. Até pasta vegana, assim, sabe? Tipo, eu falei, caralho, velho. Esse é tipo o mundo que, assim... É isso, né? E eu espero que talvez o Brasil demore mais, porque a gente tem retrocedido ao invés de avançar, mas que esse seja o papo do futuro. Que é, assim, usar a tecnologia que os estudiosos estão fazendo, não só da maconha, pra gente pegar as plantas, pra gente pegar a natureza... e usar em nosso favor, né? Porque, bom... Eu agora tô lançando uma linha de cosmético que chama Hemp Vegan. Porque até então, a linha canábica, ela tava abraçando um todo, né? Ela tava trazendo conteúdo, a gente trouxe produtos para o mercado, essa desobediência civil que a gente pratica dentro do Brasil, desobediência civil pacífica, ela é uma forma também de você estar levando, né, para as pessoas. Então, quantas senhorinhas não se trataram de uma dor ali de artrose e tal com o nosso creme de massagem?
Quantas pessoas não se ajudaram com uma pomada que é cicatrizante? Então, é muita coisa. Quantas pessoas com shampoo, com caspa, ou com outros tipos aí de problemas, né, de patologias dermatológicas que utilizaram nossos produtos. Então, o que eu fiz? Eu analisei, né, a gente viu todo o retorno que estava vindo desses clientes, e a galera gosta, e você vê resultado terapêutico, ações terapêuticas, pode perguntar. Então, isso que eu ia te perguntar, Bárbara, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui ver o Instagram da linha canábica, e assim, para começar, que eu tenho 16 pessoas que me seguem, né? E assim, vão das mais diversas, assim. As pessoas que eu conheço, que eu sei que nem sequer fumam maconha, até pessoas, assim, pessoas que eu nem conheço, assim, tatuadores, com quem tatuei, sei lá, e tal, diversas, assim. Inclusive, uma Gabi, muito ouvinte nossa, segue a lógica. O meu chefe, ex-colega de trabalho, etc. E eu queria saber se você recebe esse feedback das pessoas que seguem, assim, tipo, comecei e, tipo, me ajudou muito, etc. Muito, cara. Foi isso que me deu força para continuar e cada vez mais criando mais produtos. Porque o retorno das pessoas, das ações terapêuticas, é fantástico, é muito bom. E aí eu falei, bom, a gente já trouxe o tema maconha, massa, vou criar aqui uma linha de cosmético, que é a Hemp Vegan agora, que aí sim vou poder comercializar, tudo certificado, ok. Não trago óleo vegetal da maconha no Hemp Vegan, mas trago terpeno. Eu sou do lance que eu acho que a gente tem que trazer inovação, saca? É igual, a galera tá muito fixada no óleo de CBD para tratamento. A gente precisa trazer mais coisas. Os terpenos, por exemplo, eles estão sendo super utilizados na recuperação também da parte do Covid, que é a parte de olfato e... Paladar também. Paladar, obrigada, querido. Eu falo muito espanhol o dia inteiro, merda. Olfato e paladar. Então, os terpenos estão sendo utilizados. Então, essa linha de cosmético que eu venho trazendo é para a gente trazer literalmente isso. Vamos falar de ayahuasca, uma máscara facial de ayahuasca. Vamos falar do cogumelo. As pessoas têm que entender o limite do seu corpo. É isso. Para esse lance da guerra às drogas, para tudo parar, né, dar uma pausa e a gente conseguir evoluir para uma dimensão acima, a gente precisa entender o que faz mal, até onde o seu corpo vai, o que é, como é, aonde você acha, da onde vem, por que é visto assim, por que é visto assado. Então, a linha canábica hoje é um instrumento de conteúdo, é um instrumento de informação. Eu quero sim levar cada vez mais. Nas Olimpíadas, agora, não existiu CBD, existiu maconha. Sim. Sacou? E é louco, porque fala-se como se fosse uma coisa exótica, mas é a história muito louca, que eu também não sei os detalhes dessa história, apesar de ter trabalhado com esporte, jornalismo esportivo, mas é aquilo, né, tipo, ficou chocado quando o Michael Phelps, que é provavelmente o maior atleta olímpico da história, tava fumando maconha, e as pessoas falam assim, nossa, mas caralho, Michael Phelps... Falei assim, irmão, mas é que é isso, né, velho? Não é... até eu marquei, eu falei lá no começo do episódio, então, assim, que a gente devia até falar sobre o que no dicionário tá lá, efeito alucinógeno. Aí o cara parece que o cara fica assim, como posso dizer, inválido, né? O cara fala, porra, o Michael Phelps fuma ele não sabe, acabou, ele não é mais atleta. Mas a pessoa pode... isso, não, ou pode tomar meia garrafa de 51 e trabalhar, entendeu? Que é... Então, que é o cara que fica... Porra, um dia até isso me lembrou uma certa anedota, que eu me lembro que uma vez eu descobri que um porteiro, que eu achava um pouco meio abatido mesmo, de um trabalho que eu tinha, um dia eu fui almoçar num horário nada a ver numa padaria que tinha lá perto, e eu vi que ele tinha uma própria garrafa de vodka na padaria lá, conversado com o copeiro lá, e ele tomava 2 copão, mas era copão de requeijão, assim, de vodka pura, e ia trampar. Por isso que, às vezes, eu olhava pra ele e falava assim, nossa, não sei se esse cara não dorme. É porque ele tava completamente chapado, assim. Ele tava... Só que assim, de vodka, né? Que nós sabemos que a longo prazo não é exatamente o produto orgânico, né? Então, assim, é isso que às vezes... E é aquilo que a Bárbara até falou de
hipócrita, assim, família hipócrita do bem, isso aqui tem muito, né? Que é do tipo assim, não, fumar maconha não, mas os caras vão pra balada de carro e enche a cara do lado do open bar, sabe? Que a gente já falou aqui várias vezes, que isso é uma coisa que, assim, nossas mães, a minha mãe não falou nem sobre isso diretamente, mas assim, tem muita mãe que diz, cuidado com os maconheiros, cuidado com não sei o quê, mas nunca fala assim, mas também, sei lá, não vai... Assim, ninguém nunca fala nada pra gente, assim. E aí a gente chega num nível de loucura aqui, de preconceito, que eu já ouvi muitas vezes assim, e não é porque eu fiz USP, não tem nada a ver, mas que é até piada, que é assim, o cara fala, não, porque na USP eu não queria que meu filho estudasse, que é muita droga. E eu falei, meu amigo, isso já vi em qualquer outra faculdade, em qualquer local de trabalho não é muita droga? Ué, se a gente não tratar isso nunca, a gente... É isso. E olha, eu vou te dizer que as pessoas que mais falam isso, cara, são as pessoas que mais fumam maconha pra caralho. Lógico que às vezes não. Pessoas que a gente pega, assim, como sua mãe, por exemplo, ou pessoas que são religiosas, as pessoas que foram meio que doutrinadas, né, a acreditar em uma coisa e não tiveram essa visão, elas de fato acreditam mesmo firmemente ali naquilo. Agora, quando você pega a visão geral... Você fala, todos os médicos fumam antes de entrar pra cirurgia. Que é isso? Aí você começa a falar, peraí. Aí você começa a ir com o professor, você se forma, né? Começa a conhecer os professores, todo mundo fuma. Aí você começa a falar, calma aí, não é assim. Por que isso? Por que essa hipocrisia? Até quando vai isso, né? Porque isso é você acaba... Quando você não passa a informação... igual muita gente vem falar comigo, assim, adolescente, meu sonho é fazer TCC na faculdade a respeito de maconha, você me ajuda? Porra, minha agenda é até aqui, infelizmente. Mas, porra, eu paro na hora, cara. Eu ajudo com o TCC inteiro, eu faço, acontece. Porque eu acho que é isso. As amigas da minha filha, às vezes, vêm aqui pra me ouvir falar, pra pegar esse depoimento. Ai, tia, que incrível e tal. A gente precisa tá levando essa molecada de agora, essa evolução do ser. Quantos pais idosos, quantos mães de filhos atípicos que não sabem desse tratamento, desse acesso, sabe? A gente tem que levar assim, a população merece. E não é o que é de fora, não, é o que é nosso. Então, pois é. Nossa, isso é muito bom desse viés, porque é isso, né? É parar, porque também na classe média alta, que é, por exemplo, que eu e o Zé frequentamos, é muito esse negócio assim, óbvio, que lá, tô falando especificamente do recreativo de jovens classe média. Se fala muito assim, nossa, eu comprei uma californiana do não sei o que lá, sabe, eu não entendo exatamente todos os... A manga rosa mesmo, que é uma flor nossa brasileira, ela é completamente assim, as pessoas elas não dão muito valor quando você fala da manga rosa. E a manga rosa é incrível, tal qual as outras estrangeiras. Mas isso é o que eu falo, a colonização deixou algo muito marcado no brasileiro. A gente não vê e a gente não sente, mas é muito marcado. Eu sei porque quando a gente está ali na adolescência e a gente quer uma roupa de marca, é tudo importado. A gente não valoriza o que está aí dentro. Então a manga rosa ficou taxada como uma bosta só porque cresce e é brasileira. E a gente prefere o Kank, o Lemon Haze. Por quê? Então Bárbara, eu tento trazer para as pessoas que você não precisa ir tão longe. Você tem aí. E é direito seu ter aí. A galera fala dessa PL 399, por exemplo. Eu sou uma das poucas pessoas que falam, nossa, Bá, mas você é uma das maiores empresas brasileiras de maconha. Você devia super apoiar. Como que eu vou apoiar uma PL 399 que vai justamente trazer o monopólio? Ela vai favorecer o monopólio. Porque, o Cláudio, ele quer montar ele quer ter lá o seu cultivo, a sua extração e ele quer vender os produtos dele. Aí vai lá o Cláudio, lá na Anvisa, né, com o documento dele, mostrar que ele tem a fazenda. Aí vão falar assim, olha, para você cultivar, você precisa esse solo aqui, que custa 200 mil. Você precisa ter a segurança de 500 mil. Você acha que o Cláudio, que tem ali seus vinhos, ele tem condição? Nunca na vida. Ele não tem. E eu falo isso porque eu sei que eu tô falando. Agora que eu tô fazendo esses negócios dos cosméticos, eu quis testar, fazer um protetor solar. E o protetor solar, só para eu conseguir a fórmula, era quase 500 mil reais. Eu, uma mulher independente, que comecei com um produto artesanal, eu vou conseguir ter um protetor solar? Não.
Quem que consegue? As grandes marcas, o monopólio. Então não é que qualquer pessoa não pode fazer um protetor solar. Eu posso, você pode, ele pode. Qualquer um pode fazer um protetor solar natural, vegano. Mas você consegue entrar no mercado? Não. A PL 399 vai apoiar quem? Os gigantes, que é quem? Esses gringos que já estão fazendo trabalho aí dentro do Brasil. E aí o mercado vai ser de quem? Deles. Deles. E o brasileiro continua Sim. sendo preso. Todos os dias e aos montes. Enfim, não tenho nem o que nem acrescentar. Exato. Diga, Zé, pra gente ir para as recomendações depois e caminhar pro final. Não, e é isso, assim, às vezes, bom, a gente sempre tem que tentar pensar em algo positivo e tal, mas eu vejo muitas vezes em entrevistas e tal, falando com algumas pessoas, mas aí o que você acha? Você acha que, sei lá, se vai passar a PL ou não? Ou isso daqui já é um futuro que dá pra gente enxergar, que o Brasil tá perto disso? E aí, às vezes, muitas pessoas falando assim, não, isso daí tá longe, ou tipo, isso nunca vai passar. E talvez a gente vai ter que esperar todos os outros países, assim, porque os Estados Unidos hoje é o maior, mas ele talvez não foi o primeiro, né? Mas tem que esperar um monte de gente fazer pra alguém falar assim, lá fez, deu certo, então vamos ter que fazer aqui. Só que aí já vai ser, talvez, tarde demais. Na verdade, a gente tem ficado para trás em vários aspectos. Por exemplo, não tô falando de potências assim, você fala assim, nossa, tipo, a Argentina, por exemplo, lida com o aborto e legalizou de uma forma segura, tratou como saúde pública. E a gente não tá falando que a Argentina é um país que tem uma trajetória, nossa, regular e nunca fez merda. Até outro dia os caras estavam batendo panela por aí porque a população não tinha... Se quebraram milhões de vezes. Mas o que eu quero dizer é, quem me ouve aqui sabe que assim, a gente tenta tratar nesse podcast aqui sem individualizar também, falar assim, não, porque se você tomar mais conhecimento, você vai resolver o problema. Não, é exatamente o que a Bárbara estava falando. A gente depende de parlamentares que têm, enfim, passado duvidoso e a nossa maior esperança é isso, é uma PL que passe, que ainda vai ser muito criticada pela bancada da igreja, blá blá blá, e que só vai dar milhões para quem a gente sabe que já tem muitos milhões. Mas assim, a gente sempre tava falando, eu e o Zé entramos nessa brisa esse final de semana de tipo, nossos pais fizeram muito pela gente, certo? A gente tem uma vida muito boa, etc. Mas a gente sempre tem que tentar ser melhor. Então você, e eu falo isso, que tá ouvindo a gente, que é basicamente pessoas da nossa idade, 30 e tantos anos, com acesso à informação, não importa se você fuma maconha, se você não fuma, isso não tem a menor importância. Mas pelo menos antes de falar ou disseminar preconceitos, que você vai lá dar um Google. Vai lá ver o Instagram do Uma Ativista, sabe? Porque a gente tem que tentar ser melhor, entendeu? Você não pode depois a gente tentar, quando vier os nossos filhos, você falar assim, não vou falar esse negócio de droga, é foda, hein? Se eu falar, o meu filho vai querer fumar. E é o contrário. Isso. Totalmente. Exatamente. É o contrário. Curiosidade, né? Igual aqui em casa, eu abro aqui uma gaveta e tem vários tipos de maconha aqui. Então, os meus filhos, às vezes eu falo, pega lá uma pra mim e tal. Aí eles falam, mãe, qual? Eles sabem o nome. E isso é conhecimento. Isso não é você tá falando, sobre droga, incentivando. Isso é conhecimento. E falta hoje conhecimento. Então, você é muito contente com esse lance da PL? Coloco aqui meu ponto de vista que eu já coloquei aqui anteriormente. Mas é melhor com ela do que sem ela, né? É um passo triste, eu vou dizer assim... É um passo triste, no meu ver, porque eu tenho muito medo do monopólio. E uma vez o monopólio inserido, é mais fácil a gente praticar desobediência civil sem PL e ir lutando, como todos os países fizeram, os estados, enfim, que foram, que legalizaram, do que a gente olhar para um monopólio e falar, para eu entrar aqui é quase impossível, sacou? Então, eu não sei, eu fico sempre muito dividida, assim, é melhor com ela do que sem ela, não, é melhor a gente continuar assim, é muito foda, né? Nossa, é demais. Bom, a gente gostaria de continuar, porque a gente poderia falar sobre tantas coisas, cara, ainda, mas eu acho que a gente também esse aqui é o episódio que pode ter uma segunda parte, né? Pode ter uma continuação. Inclusive com convidados, amigos nossos, que com certeza tem muito a acrescentar também, que a gente podia também, isso acontece também, a gente pode ceder um lugar aqui na mesa também, pra gente engrandecer. Eu confesso que vou estar chegando nas recomendações, eu confesso que porque até, acho que isso é um sintoma, né? A gente faz, esse aqui é o 95º, 95º episódio. E sempre tem alguma recomendação que tal, mas é impressionante como se fala muito pouco de droga nas obras e
assim, se fala muito de droga, mas da parte ruim, né? Que é sempre aquele filme de chapado que ganha uns reconhecimentos, sei lá, os caras, heroína, etc. Mas se fala pouco, pelo menos sei lá, como a gente fala isso, do mainstream, poucas coisas que discutem. Mas eu recomendo para que você faça como eu fiz, que é jogue no Google documentário sobre e etc. sobre o tema, porque você vai achar uma lista de vários. Eu anotei vários para assistir, então eu não vou ser responsável de falar fulano é bom porque eu não assisti. Mas tem um que me lembra muito o que a gente está falando aqui, que é uma questão terrível, que é o 13ª Emenda, que é um documentário na Netflix sobre, enfim, os Estados Unidos, que é sobre encarceramento em massa. E fala exatamente essa parte das drogas, como eles, inclusive, já que a gente copia tudo deles, principalmente a parte ruim, começaram com essa putaria de guerra às drogas, que a gente hoje tem aqui no auge, que é isso, o tráfico financiando muita coisa horrorosa em muitos empresários e gente negra do gueto sendo preso por causa de 3 gramas de maconha. Então assista essa parte, esse documentário. Isso é muito importante, Lucas, falar do encarceramento, principalmente do encarceramento feminino. Quantas mulheres levam pequenas quantidades de maconha para dentro da prisão, para seus maridos ali, e ficam presas por anos. Então, é nesse ponto, quando eu falo de uma PL, por exemplo, eu acho que tinha que vir primeiro um encarceramento feminino e depois uma PL. Não, mas é isso. Ou seja, vamos procurar sobre o assunto, e a gente sempre fala aqui, eu estou fazendo a minha autocrítica, que vamos tentar ser menos ignorantes. E no sentido estrito da palavra. Então eu acho que essa no final é a minha recomendação. Não sei, Zé, você falou que tinha assim, é importante falar tudo isso que você falou, de que às vezes a gente só vê filmes e tal, e que talvez assustem as pessoas, porque representa não só a maconha, mas drogas em geral, como algo então, geralmente filmes são sobre drogas pesadas, né? Tipo assim, Requiem para um sonho, então os caras que usam heroína e fica muito mal. Transporte. É isso. São esses filmes que a gente conhece sobre drogas, por exemplo. Exato. E outra também, e aí, bom, eu sei que você não é o cara que defende, mas você pega, sei lá, o jornalismo barato, que é aqueles portal de notícias, que, por exemplo, essa semana passada agora, o que virou notícia foi, eu sei que a Beyoncé gravou uma puta matéria pra uma revista, mas o que pegou foi, a Beyoncé fala que é dona de fazenda de maconha. É isso que viralizou, entendeu? E, bom, mas aí tem vamos ver se a Bárbara tiver coisa pra indicar, mas tem o que eu já assisti e eu recomendo, aquela série Explicando, que tem na Netflix, tem um episódio que é sobre maconha, e lá eles falam bastante coisa de uma forma, com um pouco mais de autoridade, porque eles entrevistam algumas pessoas, pode ser legal, e é um episódio curto, sucinto, dá pra assistir tranquilo. Gente, se eu fosse indicar uma coisa, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, assim. Então, eu sou cabalista, eu acredito muito em energia, eu não sou uma pessoa que fico aqui nas redes sociais o dia inteiro, eu não assisto televisão, por exemplo. Então, eu indico o Weeds, eu amei a série Weeds da Nancy Botwin, eu me vejo muito, não é algo que acrescenta no fato de um documentário, ou de algo que fala da psicodelia, do tabu e de preconceitos, mas eu acho que antes de tudo, né, pegaram já a visão aí de vocês, as indicações, eu acho que da minha parte, eu acho que o autoconhecimento é muito bom, e para trazer tudo isso, trazer esse conteúdo do que está vindo da internet, a gente saber absorver, saber o que é certo, o que é errado, e saber se autoconhecer, até que ponto a gente vai. É isso. Antes da gente pedir, só para a Bárbara dar o Instagram da linha canábica, o Zé, você vai saber o nome, a gente também não acrescenta em nada, como a Bárbara disse, mas também é muito divertido, aquele que a gente assistiu, que também tem a ver com sua área, que os caras, que tem até o ator famoso, meu Deus, que eles vão comer... Eles vão jantar e depois eles ficam chapados. Como é, meu Deus? Olha... Não, mas a gente vai saber. Como que é o Seth Rogen? É com o David Chang, que é um chefe... É um chefe americano. E aí ele vai pra... Pô, isso é demais. É ótimo. Isso é demais, cara. Gente, eu não assisti isso. Não, e tem o outro também que é um reality. Cooked with Cannabis. Que aí que é uma competição de culinária...
usando derivados de CDP, THC e tudo mais. É ótimo. Reality shows do bem, mas é isso que nós queremos. Que foda, Bárbara, que foda. já queria te agradecer muito pela oportunidade. E assim, vamos voltar a conversar. Esse podcast aqui gosta disso, que é aquele episódio que você sai assim, caralho, velho. É isso, né? Querendo procurar mais. Então, assim, o Instagram da Linha Canábica, o que você quiser falar, e muito obrigado de verdade. Gente, eu que agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada por vocês estarem trazendo esse tema. É bem isso, que as pessoas escutem esse podcast, que as pessoas absorvam cada informação, que as pessoas vão um pouquinho atrás, né? É o que eu falei, o autoconhecimento, cara, não tem bagagem maior e melhor do que o autoconhecimento. Então, fica aqui, @linha canábica da Bá. Tem também o @hempvegan, que é a linha de cosméticos. O @ da linha canábica é um @ onde você vai entrar para o mundo canábico, desde a parte padinha. Cara, é um portal assim, que você vai perder um dia, porque eu entrei na hora do almoço do trabalho e não consegui fazer tudo. Não, é maravilhoso. A gente tem conteudistas muito bons. A galera que escreve, porra, é fantástica. Rola toda uma interação. Um setor de pesquisa e desenvolvimento mesmo que a gente quer levar cada vez mais e alimentar isso no coração de vocês, brasileiros. E é isso, obrigada. Demais. Zé, o Instagram do podcast pra gente encerrar. Bom, pra quem quiser mandar novas sugestões de pautas, criticar a gente, meter o pau, ou se quiser falar bem também, é só ir lá no nosso... Às vezes acontece. Então, é só ir lá no nosso Instagram, @podcastfibo, PHI de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece o sabonete Febo, mas não é. E, Zé, você fica desafiado. Não sei se o TikTok vai te derrubar, mas depois você precisa fazer uma receita com alguma coisa canábica, quem sabe? Vamos ver, quem sabe. Ver, se o Eu vou TikTok não te passar uma derrubar. receita pro Zé, então. Boa! Em off, vocês vão descobrir se vai acontecer ou não. Falou, Boa, gente, até mais. Ele tá aí pra experimentar, hein? É isso. Bom, Garçom, valeu, gente. Tchau, tchau. Traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.